Notação científica, ou também chamada de potência de 10, né? Conteúdo lá do ensino médio do primeiro ano. O que significa isso, né? Como em química, física, matemática, às vezes se trabalha com grandezas muito grandes, né? Números muito grandes, então, para facilitar, se coloca esses números num intervalo entre 1 e 10 e, para compensar, multiplica-se por uma potência de 10. Vamos dar algum exemplo. Aqui eu tenho um número que é 742. A vírgula desse número está lá no final dele, né? Qualquer número que não tenha vírgula está lá no final. Para esse número ficar entre 1 e 10, porque ele está entre 10 e entre 100 e 1000, né? Então eu tenho que diminuir esse número, fazer com que ele vire 7,42. Aí sim, ele está entre 1 e 10. Para eu fazer isso, eu desloquei a vírgula para a esquerda em duas casas. Para compensar, eu multiplico por uma potência de 10, né, ao quadrado. Então, eu diminuo o número, eu aumento na mesma proporção na potência. 8.125 não está entre 1 e 10. Para ficar entre 1 e 10, ele tem que virar 8,125. Aí, para compensar, né, eu diminuí o número, né, eu tenho que aumentar a potência em 3 casas. Da mesma forma, esse número aqui é o contrário, ele é pequeno, ele tem que crescer para ficar entre 1 e 10. Virar 4,5. Então, eu vou aumentar o número em 3 casas. Então, tem que diminuir a potência em 3. Então, a potência fica menos 3. Esse número aqui, 32,5, ele não está entre 1 e 10. Então, a vírgula vai ter que caminhar para a esquerda para esse número diminuir e virar 3,25. Como diminuiu uma casa, né? Diminuiu, o número ficou menor, eu aumento uma casa na potência, então vira 4. Esse é o contrário, é um número pequeno, ele tem que crescer. Ele tem que virar 2,5 para ficar entre 1 e 10. Então, eu vou aumentar quantas casas? 2. Então, aqui vai ter que diminuir em 2. Então, vai ficar 10 a menos 6. Distância Terra-Lua, 384 milhões de metros. Para ficar entre 1 e 10, esse número vai ter que diminuir, tá certo? E resumindo, vai ficar 3,84, né? A zeraiada tudo some. Aí eu estou correndo com a vírgula da direita para a esquerda, é só contar a quantidade zero. Então, 3, 6 e mais o 84, então 8 casas, né? Então, diminuiu o número em 8, aumenta aqui em 8. Então, esse valor, né, é o mesmo desse, né? Expresso de forma diferente. Esse aqui é um número pequeno, então ele precisa crescer para ficar entre 1 e 10. Então, ele vai virar 1,06 vezes 10. Agora, ele vai aumentar. Se ele está aumentando, tem que diminuir a potência. Em quantas vezes? É só somar a quantidade zero aqui. 3, 6, 8 e mais o 1, né? Então, 9 vezes 10 a menos 9. Aumentou o número, diminuiu a potência. Aqui são casos à parte. Eu tenho a mesma potência, 10 à quarta, 10 à quarta. Então, é só somar esses dois números. 5 vezes 10 à quarta. Aqui já é diferente. Eu tenho 10 à terceira e 10 à quinta. Ou eu faço 10 à terceira virar 10 à quinta, ou faço 10 à quinta virar 10 à terceira. Eu vou fazer 10 à quinta virar 10 à terceira. Então, eu vou manter 2 vezes 10 à terceira, mais esse 5 aqui tem que virar 3, então tem que diminuir 2 casas. Para isso, tem que aumentar 2 aqui no 5. Então, 5 vira 500, aumentei 2 casas, e o 5 vira 3 daí. Beleza? Aí posso fazer que nem aqui, ó. Posso somar agora, vai dar 502 vezes 10 à terceira. Observa que não está entre 1 e 10. Ó. 502 não está entre 1 e 10. Então, para voltar, colocar em notação científica, a vírgula tem que correr para cá. Ó.
A vírgula está escondidinha aqui, ó, 502, né? Então fica 5,02, diminuir 2 casas. Então tem que aumentar 2 aqui, 3 vira 5. Beleza? É isso aí. Valeu!